Números capítulo 18. Deveres dos sacerdotes e levitas. O Senhor disse a Arão: Você e seus filhos e seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por quaisquer ofensas relacionadas ao santuário. Mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga seus parentes da tribo de Levi, a tribo de seus antepassados, para ajudarem você e seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança. Quando os levitas realizarem as tarefas que lhes foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados, nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela, mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço do santuário e no altar, para que minha ira não se volte a acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas, seus parentes, os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor para o serviço na tenda do encontro. Mas você e seus filhos, os sacerdotes, devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. O sustento dos sacerdotes e levitas, versículo 8. O Senhor disse ainda a Arão: Eu mesmo os encarreguei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a vocês e a seus filhos, como sua porção permanente. A parte das ofertas santíssimas, que não é queimada no fogo, é reservada para vocês. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal como das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa, é santíssima e pertence a você e a seus filhos. Comam-na como oferta santíssima. Todos os sacerdotes a comerão e a considerarão santíssima. Todas as ofertas sagradas e ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-as para o alto, diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a você e a seus filhos e filhas, como sua porção permanente. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentar ao Senhor, o melhor do azeite, do vinho novo e dos cereais. Todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertence a vocês. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. Tudo que em Israel for consagrado para o Senhor também pertence a vocês. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecidos ao Senhor são seus. Mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão resgatá-los quando eles tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias das vacas, ovelhas e cabras. Elas foram separadas. Asperja seu sangue sobre o altar e queime a gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertencerá a vocês,
como o peito e a coxa direita, que são movidas para o alto como oferta diante do altar. Assim, eu dou a você todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para você e para seus filhos e filhas, para serem consumidos como sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica a seus descendentes. O Senhor disse mais a Arão: vocês, sacerdotes, não receberão herança, nem os israelitas. Darei aos levitas os dízimos e todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma da terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como oferta para o Senhor. Essa será a herança dos levitas. Por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. O Senhor disse ainda a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas: quando receberem dos israelitas os dízimos que eu lhes dou a vocês como sua herança, entreguem a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Essa será considerada sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal de sua eira ou do vinho de sua prensa de uvas. Apresentem a 10ª parte do dízimo recebido dos israelitas como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor, e vocês devem apresentá-la ao sacerdote Arão. Entreguem ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. Dê também as seguintes instruções aos levitas: quando apresentarem a melhor parte como sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo da sua própria eira ou de sua prensa de uvas. Vocês e suas famílias comerão desse alimento onde quiserem, pois é a recompensa por seu serviço na tenda do encontro. Não serão considerados culpados por aceitarem os dízimos, desde que entreguem a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Se o fizerem, morrerão. Números capítulo 19. A água da purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocado a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento e, na presença dele, a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue e dele aspergirá 7 vezes na entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço da madeira de cedro, um ramo de sopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo, onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água. Ele também ficará impuro até o entardecer. Então uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali
para que a comunidade de Israel as use na cerimônia de água de purificação, para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com água da purificação. Então estará puro. Mas, se não seguir esse procedimento, no terceiro e no 7º dia, continuará impuro, mesmo depois do 7º dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se, ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então, uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e o molhará na água. Em seguida, aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no 7º dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No 7º dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará e, ao entardecer, estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação, lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Números capítulo 20. A desobediência de Moisés. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor? Por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam-se com todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água.
vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam, até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Edom não deixa Israel passar. Enquanto estavam em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: é isto que dizem seus parentes, o povo de Israel. Este é de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali, nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios, mas, quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora, estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus pastos e vinhedos, e não beberemos águas de seus poços. Seguiremos pela estrada real, e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: fiquem fora do meu território, ou irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam: ficaremos na estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território. É o que pedimos. É só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: vocês não têm permissão para passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. A morte de Arão. Em toda a comunidade de Israel, então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao monte Hor. Ali, na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: é chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês não se rebelaram contra minhas instruções a respeito da água em Meribá. Agora, leve Arão e seu filho Eleazar ao monte Hor. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram juntos ao monte Hor, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Números capítulo 21. Vitória sobre os cananeus. Quando o rei cananeu Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Aratim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor:
Se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Ormá. Serpente de bronze. Versículo 4. Em seguida partiram do Monte Or e tomaram caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A viagem de Israel para Moabe, versículo 10. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ije-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaebe, na região de Sufá, e os riachos do rio Armon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cante seus louvores, cante a respeito deste poço, que os príncipes cavaram, que os líderes abriram, com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para o vale em Moabe, onde fica o monte Pisga. Do pico deste monte se vê o deserto. Vitória sobre Seom e Gog, versículo 21. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar por sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real, e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza, e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e estabeleceu-se nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem a seu respeito: venham ao Esbom, que ele seja reconstruída, ou que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu a cidade de Ar em Moabe, destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que aflição os espera, povo de Moabe! Estão arruinados moradores de Camos.
Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom, rei amorreu. Nós os aniquilamos, desde Esbom até Dibom, nós os exterminamos, até lugares distantes como Nofá e Medeba. Assim, o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho até Bazã, mas o rei Og de Bazã e todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele mesmo o que você fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então, ocuparam seu território.